boa tarde, boa noite. Como eu não tenho um horário específico para vocês estarem assistindo essa videoaula, então eu desejo para vocês um bom momento. Bem, na aula de hoje de língua portuguesa, a gente vai trabalhar com o conteúdo de variações linguísticas. Mas antes da gente iniciar os nossos estudos, é preciso a gente percorrer um caminho curto, mais necessário para que todo o conteúdo de variações linguísticas sejam absorvidos de maneira adequada. Para isso, a gente vai ver um pouco sobre linguagem, língua, fala, gramática internalizada, gramática normativa, a diferença entre variação linguística e variedade linguística, para a gente também poder debater um pouco sobre todo esse caminho e preconceito linguístico, porque é um assunto que toda vez que a gente fala linguística, variações ou variedades linguísticas, sempre vem à mente, né? A questão do preconceito linguístico. Existe uma maneira certa ou mais correta do que outra de se falar uma língua? Pois bem, vamos começar? Roda a vinheta. Como eu tinha dito a vocês, a gente vai trabalhar hoje com variação linguística. Pois bem, antes da gente iniciar o diálogo sobre variação linguística, é necessário que a gente tenha o conceito de outros conteúdos antes. Por isso eu trouxe para vocês logo de cara o significado de linguagem, língua e fala. Eu coloquei aqui para vocês que linguagem é qualquer código pertencente a um sistema de sinais convencional, por meio do qual os seres humanos podem realizar atos de comunicação, podendo ser verbal, através de palavras faladas ou escritas, ou não verbal, sinais de trânsito, desenho, fotografia, filme, música. O que é que eu quero dizer com isso? Que todo o processo de comunicação entre seres humanos, utilizando palavras escritas ou faladas, ou imagens, desenhos, sinais de trânsito, toda e qualquer ferramenta para estabelecer a comunicação entre seres humanos, eu chamo de linguagem. E a língua? A língua é mais específico. É a linguagem falada de um determinado povo. É a linguagem que um determinado grupo de seres humanos utiliza com uma quantidade de regras que regem essa linguagem verbal. Eu coloquei assim para vocês. Forma particular de linguagem utilizada por um determinado povo para se comunicar por meio da palavra falada ou escrita. Os exemplos que eu coloquei foi língua portuguesa, língua espanhola, língua inglesa, entre outras. E a fala? A fala é a maneira individual que cada ser humano utiliza de forma concreta a língua ou idioma. Então, linguagem é todo o processo comunicativo entre seres humanos, utilizando códigos ou sinais pertencentes a um sistema convencional de sinais que podem se apresentar de forma verbal ou não verbal. Já a língua é a linguagem verbal de um determinado povo ou de um grupo de seres humanos regida por regras, as chamadas regras gramaticais. E a fala é a maneira concreta com que eu utilizo a língua ou o idioma. Aí eu pergunto a vocês, mas para que a gente se torne falante de uma língua, é necessário que eu conheça todas as regras gramaticais desse idioma? A resposta é não. Não? Não. A gente tem na cabeça a ideia de que gramática é só a gramática normativa, né? Mas vamos debater sobre isso também. E existe, professora, mais de um tipo de gramática? Sim. Hoje, especificamente, a gente vai ouvir sobre 2 tipos de gramáticas. Se eu disser para você que uma pessoa, a partir dos 3 anos de idade, já fala fluentemente o idioma, você acreditaria? Acredito que sim. Porque muitas das vezes, quando a gente começa a utilizar o idioma, a gente, por mais dificuldades que a gente tenha, de tanto ouvir as outras pessoas ao nosso entorno utilizando essa língua, a gente começa a absorver as regras da gramática internalizada. Como assim? A gente entende que antes do verbo, geralmente vem o sujeito, quem pratica a ação.
depois vem a ação praticada e depois quem sofre as consequências dessa ação. Uma criança, quando está aprendendo a falar, ela pede, eu quero água, por exemplo. Ela entende as regras da gramática internalizada, ou seja, ela entende as regras necessárias para que a comunicação seja estabelecida de forma eficaz. Eu trouxe para vocês um poema do poeta Patativa do Assaré, para a gente debater um pouco sobre todo esse processo. Como eu estou expondo para vocês aqui na tela, o poema ele utiliza a linguagem coloquial propositalmente. Vamos ler? Ao leitor. Leitor, caro amigo, te juro, não nego. Meu livro te entrego bastante acanhado, por isso te aviso, me escute o que eu digo. Leitor, caro amigo, não lê enganado. É simples, bem simples, modesto e grosseiro. Não leva o tempero das artes da escola. É rude poeta, não sabe o que é lira. Saluce e suspira ao som da viola. Tu nele não vai achar, talvez, com agrado, um trecho engraçado que façam a escolha. Mas ele te mostra com gosto e vontade a luz da verdade gravada nas folhas. Não vá percurar neste livro singelo o canto mais belo da lira vaidosa, nem brilho de estrela, nem moça encantada, nem ninho de fada, nem cheiro de rosa. Em vez de perfume do luxo da praça, tem cheiro sem graça de amargo suor, suor de caboclo que vem do roçado, com fome cansado, queimado de sol. Esse poema ele faz parte desse livro aqui, Inspiração Nordestina de Patativa do Assaré, que me agrada muitíssimo. Mas vamos lá. Eu pergunto a vocês, depois de lido o poema, fica difícil de entender o que o poeta quer falar pra gente por utilizar uma linguagem coloquial? A comunicação foi comprometida pelo simples fato de não atender às regras gramaticais da gramática normativa? Embora sem seguir a norma culta da língua portuguesa, é possível compreender o que o autor quis transmitir no poema? Fica claro que sim. Existem erros no processo comunicativo do poema? Ou ele atende às necessidades? Quando a gente está falando da fala, a gente pode sim se deixar mais livres quanto a essas regras gramaticais da gramática normativa, quando a gente está falando, ou quando for uma escrita artística como a do poeta. Por que eu estou dizendo isso? Depois a gente vai ver mais à frente que há uma diferença do meio de transmissão dessa mensagem. A fala é diferente da escrita. Mas, como a gente está falando hoje, um conteúdo de linguística, a gente está se detendo à fala. Pois bem, existe erro no processo comunicativo? É óbvio que não, porque toda a mensagem foi transmitida e assimilada. Ou ele atende às necessidades? Atende. Atende à necessidade porque a gente compreendeu a mensagem transmitida pelo autor do poema. Ele fala de um poema simples, que não tem todo o rebuscamento dos poetas que frequentaram as grandes escolas e universidades, mas ali tem toda a vivência de um caboclo que trabalha no roçado e tem as experiências de uma pessoa comum do campo. Sabendo disso, a gente vai debater um pouco sobre os tipos de gramática. Como falantes da língua, praticamos diariamente todo o seu sistema de regras de funcionamento. Com isso, internalizamos a gramática através dessa prática. Chamamos esse processo de gramática internalizada. Como assim? São aquelas regras necessárias para que a comunicação seja feita com êxito. A gente entende toda a funcionalidade da língua, mas não se detém às regras da gramática normativa.
Porém, existe outro tipo de gramática, conhecida como gramática normativa. Ela se baseia no conjunto de regras estabelecidas por intelectuais da elite e que foram mantidas ao longo do tempo. É através dela que surge a ideia de certo ou errado quanto ao uso da língua. Fica claro, então, que a gramática normativa são regras de uma língua estabelecida por um grupo específico de pessoas. Esse grupo de pessoas estabelecem as regras que vão reger a língua e transmitem essas regras para toda a sociedade. E fica a cargo da sociedade aprender a utilizar essas regras. Mas a gente sabe que nem sempre toda a população consegue ter acesso a essas regras gramaticais da gramática normativa. Eu trouxe para vocês uma explicação de Marcos Banho com relação a esse processo de comunicação de linguagem. Ele diz assim: uma receita de bolo não é um bolo. Também a gramática não é a língua. A língua... detalhe, ele está falando da gramática normativa, tá? A língua é um enorme iceberg flutuando no mar do tempo. E a gramática normativa é a tentativa de descrever apenas uma parcela mais visível dele, a chamada norma culta. Essa descrição, é claro, tem o seu valor e o seu mérito, mas é parcial, no sentido literal e figurativo do termo, e não pode ser autoritariamente aplicado a todo o resto da língua. Por quê? Porque a gente sabe que essas regras gramaticais, elas foram feitas num determinado tempo. E as pessoas, elas se renovam. E a utilização da língua, da fala, ela é individual às pessoas. Elas sofrem a influência do meio em que se vive, do trabalho que a pessoa tem, da escolaridade que a pessoa teve ou não. Ou seja, a língua, ela não é imutável. Por esse motivo é que ele defende que a gente conheça os dois lados da moeda, que a gente não se limite achando que existe uma forma correta de se falar e excluindo a outra existente, a mais popular, mas que a gente conheça as duas formas e que a gente coloque a importância que as duas têm. Continuando, agora podemos compreender melhor o que seria variação linguística. É as várias formas de se falar a mesma coisa. Interessante, né? Olha o exemplo que eu coloquei. Reprovei todo o período na faculdade. Perdi o semestre inteiro da faculdade. Eu estou falando a mesma coisa, a mesma mensagem está sendo transmitida, só que de duas formas diferentes. Ou seja, isso é um dos recursos que a língua apresenta. Ela dá a possibilidade da gente falar sobre o mesmo assunto, sobre a mesma coisa, de formas diferentes. Isso é variação linguística. Já variedades linguísticas são as várias formas que a língua apresenta de expressar uma ideia de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas do falante. Para isso eu vou colocar um videozinho para vocês. Vamos assistir? Hora de vocabulário. Em Pernambuco, se alguém te chama pela porta da frente e tu tá atrás de casa, tu não grita dá a volta, tu grita arrudeia. A gente não chama ninguém de otário, a gente chama de tabacudo. Se tu chega pra falar qualquer coisa, seja pra um boy ou pra uma boyzinha, tu não chega e fala cara ou brother, tu fala meu irmão, ou então véi, ou então meu irmão véi. Isso aqui não é uma sandália, isso aqui é uma percata. Ninguém chama esse negócio de corretivo, isso aqui é um erroex. Tige! Tu não foi espancado, tu levou uma pisa. Ninguém chama 190, a gente chama o 190. Ninguém fala, nossa, a gente fala, deu a bexiga. Ou então, tá com a bexiga. Porém, isso sofre variações com o uso dos palavrões. Você pode dizer, deu caralho, deu a porra, ou simplesmente, deu a... Tu não estás irritado, tu estás encaralhado, no mínimo arretado. Mas arretado pode ser uma coisa positiva também. Menina, tu visse o vídeo da Demara arretado. Pra finalizar, tu não estás dando uma gargalhada, tu estás dando uma gaitada. Gostaram do vídeo? Pois é, as variedades linguísticas são divididas em variedade padrão e variedade não padrão. Ficou claro no vídeo, né? O tipo de variedade que ela está usando. Aí eu pergunto a vocês, e qual seria?
Vamos entender as duas variedades? A gente tem a variedade padrão, que é a língua padrão ou a norma culta. Ela é a fala estabelecida segundo a gramática normativa, que tem suas regras pautadas no tempo e prestígios de determinadas classes sociais. Por regra, é quem tem o maior acesso à educação e cabe criar, ou melhor, e acaba criando esses padrões para o resto da sociedade, como eu tinha dito a vocês, né? Essa norma culta da fala, essa variedade padrão, ela é criada por um determinado grupo de pessoas que ao longo do tempo vem estabelecendo quais as regras que vão ser aplicadas à língua, e depois de estabelecidas as regras, divulgadas para a sociedade, e as pessoas vão assimilando essas regras. Mas geralmente isso fica muito preso ao nível de escolaridade que as pessoas têm. E variedade não padrão, ou coloquial, ou a linguagem informal. Essa é a mais popular, é que todo mundo usa, está mais ligada à gramática internalizada. É a forma mais utilizada pela sociedade, sem a preocupação com as inúmeras regras da gramática normativa, mas fazendo uso da gramática internalizada. A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido mais ou menos o que seria linguagem, língua, fala, gramática internalizada, gramática normativa, variedade e variação linguística. Próxima aula a gente continua. Até mais!